Vamos lá, vamos para 1 Coríntios, primeira carta aos Corintianos, capítulo 12 agora. Vamos ler esse capítulo e depois vamos aí para a leitura do livro. Lá, abriram aí? 1 Coríntios, capítulo 12. Bora. Agora, o apóstolo Paulo, ele está mencionando acerca dos dons espirituais. Olha que interessante. Ele veio no capítulo 11, a gente veio aí trazendo a questão da, da estrutura do homem e da mulher, e a cobertura do homem e da mulher. E aí agora depois a gente vê então para a instrução da ceia do Senhor, como ele vai trazendo é, o sentido da ceia, e aí ele vem a questão dos dons. Irmãos, é interessante essa continuação que ele vai dando, por quê? Porque veja só, a questão da ceia, ou quando ele trata da ceia, ele trata daqui, da unidade, o sentido da unidade. Irmãos, vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão juntando para a mesa, que é a mesa da unidade, e vocês fazem todo o sentido da desunião. Então é irracional o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, agora, ele vai para os dons espirituais. E também é acerca da unidade. Então o apóstolo Paulo vem construindo uma ideia, né? A ideia da igreja, que ela precisa andar na unidade do Senhor. Verso 1 até o verso 11, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em tudo. A manifestação do Espírito é concebida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de cura, a outros operações de milagres, a outros profecia, a outros discernimento de espírito, a um variedade de língua e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos ler na Bíblia a mensagem e a gente vem e comenta. Quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Vocês se lembram de como eram quando não conhecia Deus, mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estava fazendo, apenas imitando o que todos faziam? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência. Por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer maldito Jesus. E ninguém deseja dizer Jesus é Senhor sem o discernimento do Espírito Santo.
Os dons variados de Deus são distribuídos por parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os vários ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variedades e expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o Deus está por detrás de tudo. A cada cristão é dado algo que mostre como Deus é. E todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. As variedades, a variedade é maravilhosa. Conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espírito, línguas, interpretações de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. E ele decide quem recebe o que e quando. Veja só, na tradução à mensagem, ele explicita mais alguns pontos. E aqui, esse ponto aqui, é o que a gente vai trazendo nesse sentido. Veja, o apóstolo Paulo agora ele está dizendo acerca da multiforme sabedoria. A multiforme sabedoria de Deus. E aqui a gente pode expressar e ver que o apóstolo Paulo destrincha os dons do Espírito Santo, mas ele deixa claro aqui algo que é bem interessante. Veja só, olha o que ele diz aqui, ó. Por outro lado, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, não é esse aqui não. Aqui, ó. Ora, os dons são diversos. Veja, dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também a diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas é Deus que opera tudo em todos. Sim, a gente vai só ler esse capítulo e já vai para a leitura do livro. Então, veja só. O que nós vamos ver aqui? Ele fala de 3 situações. Primeiro, os dons que provêm do Espírito, o serviço que provém de Jesus e as realizações que provêm de Deus. Então, são 3 tipos de manifestação. Então, entenda. Primeiro, a gente vai ver dons vindo do Espírito Santo. Segundo, a obra do serviço que vem do Senhor Jesus. Terceiro, a obra das manifestações, das operações, das realizações que provém de Deus. Então, a gente vai ver dons do Espírito, serviços de Cristo e realizações de Deus. Então, existe 3 frentes aí que nós precisamos entender. E aí, aqui, no capítulo 12, nessa parte, o apóstolo Paulo ele vai falar do quê? Ele vai falar da questão do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Né? Mas um ponto que me chama a atenção, que ele diz assim, ó, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo vai afirmar que Jesus é anátema. O que é anátema? A palavra anátema é algo que oh, meu Deus, é como que um vazio. É um vazio. Jesus é imprestável, é nada, é maldito. Então, ninguém que vai falar pelo Espírito Santo vai trazer essa palavra acerca de Jesus. E ninguém que não tem o Espírito Santo pode dizer que Jesus é o Senhor. É interessante isso daqui, mas eu não sei como os irmãos aprenderam, mas eu lembro que na minha mocidade, vou dizer assim, né? Quando a gente ia para a igreja, então o que as pessoas falavam? Olha, se a pessoa fala Senhor Jesus, é porque ela tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não pode falar Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz que quem não tem o Espírito Santo não pode falar o Senhor Jesus. Então, se a pessoa falava em nome de Jesus, pronto, era verdadeiro porque veio do Espírito Santo, porque ninguém pode falar aqui. Então, irmãos, veja só, no ponto aqui, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Lembra disso? Que o próprio também Senhor Jesus diz. Então, na Bíblia a mensagem, ele fica
ele fica um pouco mais elucidado isso, quer ver? Que ele diz o seguinte: por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer maldito Jesus. Então veja só, olha o que ele está dizendo. Gente, aquele que vem, aquele que está cheio do Espírito jamais vai conseguir amaldiçoar Jesus. Porque é impossível que esse Espírito nos faça amaldiçoar Jesus. Mas ninguém também que deseja dizer o Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, ele não vai ter o discernimento, ou seja, ele precisa ter o discernimento do Senhor. Mas não é só o fato de eu falar que Jesus é o Senhor que ele está cheio do Espírito. Amém? Mas, de contrapartida, aquele que amaldiçoa Jesus, é óbvio que ele está sem o discernimento do Espírito. Entendeu aqui? O apóstolo Paulo está dizendo isso. Agora, por que ele está dizendo isso? Irmãos, venhamos e convenhamos aqui. Se você parar para pensar, o apóstolo Paulo está batendo em algumas falsas doutrinas que estão operando no meio da igreja. É isso que a gente tem que entender. Veja só, a gente pensa que essas falsas doutrinas estão muito distantes da nossa realidade, e não estão distantes da nossa realidade. Nós vemos uma onda e já presenciamos essa fala. Gente, já presenciamos essa fala nos nossos tempos contemporâneos por apóstolos até muito conhecidos, renomeados, parece que eles tiraram outro nome, né? Eles estão renomeados, ou renomados, na verdade, que é o português correto, aqueles que estão ensinando bastante, dizer exatamente isso. Jesus não pode ser adorado, porque ele não é Deus. Jesus não pode ser adorado porque ele é filho de Deus somente, ele não é Deus, então ele não pode receber adoração. Isso daqui já ouvimos, né? Já ouvimos essa palavra. Então veja só, o que o apóstolo Paulo está batendo aqui exatamente nesse ponto? E esse é o ponto que nós chamamos aonde as pessoas entram dentro de um conceito do judaísmo, que era o que o apóstolo Paulo estava batendo naquela época. A frente judaica que estava entrando dentro da igreja, né, tomando força. Lembra que o apóstolo Paulo estava falando acerca da comida e não comida, do que fazer e não comer, fazer? Por quê? Porque ele estava enfrentando essa onda do judaísmo messiânico, ou até mesmo o judaísmo ortodoxo, que estava entrando, exatamente, estava entrando para dentro desse contexto aí. E aí que é um problemão. Porque quando isso acontece, veja só, irmãos, em raras exceções, eu vou dizer em raras exceções, quando você se envolve até mesmo dentro do judaísmo messiânico, em raras exceções a pessoa vai conseguir manter a adoração a Jesus. Ou seja, a visão que Jesus é Deus. Porque dentro da palavra do judaísmo, a gente vai ver o seguinte: só há um Deus. E essa concepção se eu adoro o outro a não ser Yahvé, ou Yahweh, ou Jeová, ou Adonai, se eu adoro se eu só tenho ele para adoração, se eu dou a Jesus, se eu dou a Jesus a adoração, eu estou tirando essa adoração de Yahweh, ou seja, eu estou tendo agora dois deuses. Porque se Jesus ele veio como homem, ou eu vou ter que entender que Jesus é Yahweh, Jesus é Deus, no sentido de Yahvé, ele é o próprio Yahvé encarnado, ou seja, ele é a figura do Pai que estava sentado no trono, que veio para a Terra, ou eu vou ter que dizer que tem dois deuses no céu. Você entendeu? E aí que entra aquela paranoia. Então, dentro disso daqui, todos aqueles que se enveredam para esse caminho, eles vão ter Jesus como Messias, eles vão ter Jesus como Senhor, Salvador, mas eles não vão ter Jesus como Deus. E aí vem que a adoração não pode ser dada a Jesus, mas somente a Deus. Isso daqui é uma das coisas que está acontecendo muito, e é o que o apóstolo Paulo estava batendo. Fala, gente, cuidado com isso. Ele é Deus, você entendeu? Ele é Deus, ou seja, todo mundo que fala que Jesus é o Senhor,
ele tem que ter o Espírito Santo. E nós não podemos amaldiçoar Jesus, dizer que Jesus não é, Jesus não é nada. Esse era o ponto que eu entendo que o apóstolo Paulo estava corrigindo no meio da igreja, porque estava essa onda, e essa onda está, né? Essa onda está no meio da igreja até hoje, nunca saiu. Sim, tudo isso, por exemplo, veja só, Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é santo. Isso aqui ninguém nega. Quer dizer, se a gente vai para o messiânico, não nega. O ortodoxo nega essa característica de Jesus. Vai ver Jesus como um profeta. Mas, irmãos, entenda, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Essa é a palavra. Jesus é Deus e ele tem que ser adorado. Mas isso daqui é muito confuso. Isso é mais ou menos como o testemunho de Jeová. Quando a gente vai para a visão do judaísmo messiânico, ele vai quase igual nessa área do testemunho de Jeová. Né? Existe Yahvé, ou Jeová, o único que pode ser adorado, e Jesus é um grande homem, profeta, né, que fez aí um monte de coisa, porém, ele não é Deus, né? Ele não pode ser adorado. Bem? E aí o apóstolo Paulo, então, vem falando dos dons. Aí ele diz, olha, agora vocês vão entender que existe uma listagem de dons, e nessa listagem de dons, você vai, então, entrar dentro dessa diversidade, dessas manifestações do Espírito, visando o aproveitamento ou o aperfeiçoamento. E aí ele vai falando. Então, veja só, ele fala um pouquinho antes da unidade. Por quê? Porque se eu não tenho unidade, o dom ele vai ser o ponto da divisão. Entenda que o dom ele vai servir para o corpo ou para servir o corpo. E aí tem diversidades de manifestação. Não é só um tipo de manifestação, há diversidades de manifestação. Há variedades de manifestação. E aí ele cita aqui, né? O que a gente entende que se conclui aqui os 9 dons, mas, irmãos, há diversidades de maneira do Espírito atuar. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo do ídolo, porque o ídolo ele é estático e ele faz uma coisa só. E aí ele estava dizendo, gente, o Espírito Santo não. Ele age na multiforma. Então, não fique esperando que todo mundo vai agir do mesmo jeito. Não fique esperando que o Espírito Santo se manifeste do mesmo jeito em todo mundo. Não. Existe os dons do Espírito, existe os serviços que provêm de Cristo, existe as realizações que provêm de Deus, e quando o Espírito opera, ele opera de forma diferente em cada um. Aí ele começa dizendo, ó, ele dá o dom de língua, ao outro, ele dá a interpretação de língua. Ele dá sabedoria, o outro, ele dá discernimento de espírito. Ele opera cura, o outro opera profecia. Então, não fique esperando que as coisas vão acontecer sempre do mesmo jeito. Não vão. Não vão acontecer do mesmo jeito. O Espírito Santo não tem uma metodologia, não é um método, não é uma forma. Ele trabalha de uma forma orgânica para o aproveitamento do corpo. É aproveitoso para o corpo vai ser edificado, então o Espírito Santo vai agir. Com vista, não na pessoa que está manifestando o dom, mas em vista que esse dom vai trazer uma manifestação para o corpo de Cristo para que ele seja lapidado. Então ele vai realizar todas essas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz, a cada individualmente. Bem? Então ele vai falar individualmente. Então, por isso que ele compara também a questão do ídolo, né? Que o ídolo ele faz uma coisa só. O ídolo ele tem uma característica só. Vamos lá, verso 12. Agora ele vai falar da igreja, que a gente chama de o modo orgânico da igreja andar, né? Porque assim como o corpo é um, e também muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres,
E todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou a mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? E o olfato? Mas Deus dispôs os membros, com cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. E os que não parecem, e o que nos parece menos dignos do corpo, a esses damos muito mais honra. Também o que em nós não são decor... os que em nós não são decorosos revestidos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, porque para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos com ele sofrem. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profeta, em terceiro, mestre, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou todos operam milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos lá. A Bíblia Mensagem. É fácil entender como essas diversidades funcionam se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a respeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo, por meio do Espírito único. Dissemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. E é o que proclamamos em palavras e ações quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo, necessitando ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, o seu espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu, grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entenda que tudo isso faz você ter mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes indiferentes, mas semelhante em combinação. O que funcionam em conjunto faz algum sentido. O pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão embelezado com anéis, por isso acho que não pertenço a esse corpo. Se o ouvido disser, não sou importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça. Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte.
impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, você só tem importância por fazer parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesmo. Vocês podem imaginar o olho dizer para a mão: fora, não preciso de você. Ou a mão dizer para o pé: você está dispensado, não precisamos mais de você. De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor, todas as partes sofrem juntos, pois cada parte tem o devido a dignidade importante. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes são envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem. Vocês são o corpo de Cristo, e é o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecerem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem alguma parte que Deus estabeleceu na igreja, que é o seu corpo. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagre, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em língua. Não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcado pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em língua, nem todos interpretam a língua, mas sim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora, quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Que esse aqui, na verdade, é o capítulo, no versículo 13, que a gente não, no versículo 12, né? Do verso 31. Eu passo a mostrar-lhe a vós ainda um caminho sobremodo excelente. Então, veja só, olha que interessante. O apóstolo Paulo agora, ele vai agora para essa parte dos dons. E ele diz da seguinte forma: irmãos, veja só, vocês estão brigando para saber quem é melhor dentro do corpo. E vocês estão pensando que vocês são o corpo. Na verdade, o corpo de um membro só. Mas se vocês entenderem, não existe sentido se você é um corpo que, de fato, não é colocado na multiforma de abrangência do próprio Deus. Por que ele diz isso? Porque não adianta dizer, não adianta ser um olho se o olho não está dentro do corpo inteiro. Ou seja, o olho é uma parte do corpo. Isso aqui parece, para nós, é muito óbvio. Muito óbvio quando a gente entende, quando a gente ouve isso, mas não é óbvio quando a gente pratica isso no meio da igreja. Parece um sentido muito, muito, muito óbvio, mas não é óbvio, querido. Na nossa prática de comunhão da igreja, isso é uma das coisas mais complicadas. E o apóstolo Paulo estava ensinando de uma metodologia bem eficiente, porém, isso daqui é o que acontece sempre com a gente. Como é difícil a gente conseguir realizar ou entender essas coisas. Porque a gente fica sempre pensando que o nosso dom, ele é muito importante e indispensável. Mas, na verdade, o corpo é indispensável. E aí ele diz, vamos lá, se alguém fala assim, nossa, que olhos bonitos você tem, elogiou o corpo inteiro, gente. Não elogiou só o olho. É o corpo inteiro que está sendo elogiado.
olha que cabelos bonitos você tem, é o corpo inteiro. Agora, tem alguns órgãos que não tem como falar, nossa, que pâncreas bonito você tem. Não tem como, né? É uma coisa que fica invisível, não tem como a gente ver, né? Olha, rapaz, que fígado, hein? Ó, top. Então, assim, tem alguns que a gente não vai ver, mas veja, eles, por mais que eles não sejam vistos no meio do corpo, o modo deles operarem é indispensável e, na verdade, você, como diz a Bíblia a mensagem, né? Você preferia ter um bom fígado saudável do que, às vezes, ter uma unha, ter um cabelo, ter alguma coisa. Porque, meu irmão, esses outros são dispensáveis, entre aspas, né? Eles embelezam o corpo, eles são necessários para o corpo, mas entre um e outro, tem uns que são vitais. E esses que são vitais, eles não são vistos. De muitas formas, eles não são nem mencionados no dia a dia do corpo, mas eles fazem todo o trabalho do corpo. Esse que eles dizem que esses são menos vistos, porém mais necessário. Mas quando esses daí, quando o corpo, por exemplo, quando fala assim, nossa, que mãos bonitas, né? Que sei lá, que boca linda, que olhos lindos, isso daqui, irmãos, ele faz com que todo o corpo também receba os que estão sendo vistos e os que não estão sendo vistos. Todos eles receberão dessa recompensa, desse elogio. Então, veja, olha o que ele diz, que o corpo não pode se manifestar de uma forma aonde a gente não vai entender o corpo inteiro. Então, veja, você só vai poder ter funcionamento se tiver no corpo. Só isso. É isso que ele quer dizer. Gente, igreja, né? Porque se a gente vai falar para a igreja dos corintianos, irmãos, havia muita divisão ali dentro. Havia muita contenda, havia muita superioridade, havia muita inferioridade. Uns que desprezavam o outro. A gente viu isso na ceia. Olha como ele está falando da instrução da ceia. Só pela instrução da ceia, a gente já sabe o que estava acontecendo nessa igreja. Quando ele instrui a ceia, fala assim, gente, o que está acontecendo? Vocês se juntam para ceiar e uns saem carregados de bêbados e o outro sai com fome. Que é isso que está acontecendo? Só para você entender como era feito na comida, imagine como era feito nos dons. Se as pessoas tinham isso na forma de comer, você acha que eles iam fazer isso? Como eles iam agir quando eles recebiam um dom de Deus? Se na comida eles já faziam as panelinhas, imagine agora na manifestação dos dons. Então o apóstolo Paulo está corrigindo, na verdade, a divisão no meio da igreja. Então, quando ele fala dos dons, ele está dizendo para que nós pudéssemos olhar para dentro disso de uma forma um pouco mais abrangente, dizendo, olha, irmãos, mesmo que você seja o apóstolo na igreja, tá, o que adianta ser o apóstolo e não ter igreja? Não valeu de nada. Sou o apóstolo. Muito bonito. Tudo bem, seu apóstolo? Tudo bem. O que você faz? Nada, né? Porque não tenho gente, ninguém me ouve. Então, peraí, não valeu de nada. Então, mas eu sou o profeta. Seu profeta, que legal. Mas tá. E cadê o restante do corpo? Não tem. Então, para que você é profeta? Para nada, né? Então, eu tenho dons de cura. Que lindo, seu curador. Como que tá? Cadê os enfermos? Não tem, tá todo mundo curado. Então, para que serve você? Então, veja só, todo o corpo ele vai servir mediante para servir o corpo. Se não há o corpo, não tem necessidade dos dons. Os dons é o remédio para o corpo funcionar bem. Isso daqui é o apóstolo Paulo nos ensinando, que parece uma palavra tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, mas, irmãos, ainda tão não vivida nos dias de hoje, infelizmente, né? Tão desprezada nos dias de hoje, que é a unidade do corpo, o corpo que caminha como um, o corpo que não vai ser sozinho. Não existe o homem-dom, não existe o homem-corpo, no sentido homem-dom que eu digo, que é sozinho, ele não precisa de ninguém, ele é independente de todo mundo. Não existe. Não existe no corpo de Cristo a independência.
Nós somos dependentes. E o Senhor fez isso daí, eu creio que de propósito, né? Para que a gente possa andar juntos, porque essa é a parte que cabe. Olhando para isso, qual foi o pecado que entrou no mundo? A independência. Porque se Eva tivesse falado assim, dona serpente, eu vou falar com meu marido, né, eu vou ver ali, deixa eu só ver se a gente pode fazer isso daqui, aí eu já volto aqui para aproveitar essa liquidação, né? Porque uma das coisas que eu acho, é que a dona serpente falou, ó, tá na promoção, viu? Tá na promoção. E, meu irmão, essa palavra promoção para mulher, principalmente, é meio complicado, né? Rapaz, tá na promoção, dona serpente, tá na promoção. Pegue uma e leve duas. Rapaz do céu. Ela nem pensou. Ela nem pensou. Ela falou, é agora. Se ela tivesse falado, né? Eu creio que é igual toda mulher. É interessante que a mulher, quando não quer comprar, ela fala assim: vou ver com o meu marido. É quando ela não quer comprar. O cara tá lá assim, né? Vamos comprar. E ela tá querendo sair fora. Fala assim: vou ver com o meu marido. Isso daqui é uma tática. Né? Vou ver com o meu marido. Mas porque ela não quer comprar. Porque se ela quiser comprar, ela não vai ver com o marido. Né? Ela já vai pegar e já vai pegar. Mas se não quer comprar, ela fala: vou ver com o marido. Então, se essa tática fosse usada, né? Se essa tática fosse é, é, granjeada no corpo inteiro, a gente teria um menor problema. Se a Eva tivesse falado isso, né? Ó, dona Serpente, a promoção tá boa, mas eu vou ter que vir com meu marido ali, se a gente entra nessa ou não. A gente não estaria nessa furada de hoje, né? Então, o Senhor deixa essa expressão do corpo justamente para sanar o problema da queda original. Gente, para e pensa. A queda original foi feita exatamente porque não houve dependência. Houve dependência das duas partes. Havia dois seres humanos que deveriam só se comunicar. Você entendeu? Só deveria se comunicar. Só. Só isso. Chegar e falar: e aí, Adão? Pegamos ou não pegamos? A proposta é boa. Tentadora. Mas e aí? Comemos ou não comemos? Eles deliberariam e é óbvio que chegaria num consenso de dizer não. É, mas o impulso do momento, e isso daqui, irmãos, veja só, veja que interessante. Se você vai para o marketing, você vai ver que você tem que criar um impulso tão interessante para a pessoa não sair do lugar. Exemplo, a técnica de venda é exatamente isso aqui. Você atrai a pessoa e ela não pode sair para pensar. Porque se ela sair para pensar, ela pode desistir. Então ela tem que ser pego no impulso do momento. Né? E aí, gostou? Gostou? Vamos levar? Rapaz, aí você começa aquele negócio. Não, meu irmão, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui você precisa. E depois vai ficar lá no armário 500 anos, vai dar para alguém, mas não, rapaz do céu, olha só. E aí você vai. Então, a serpente vai sempre fazer a mesma coisa. Pensa não, haja. Não precisa ver não. Agora, esse é o momento. Né? E aí, com Deus é diferente. Com Deus pensa, né? Não faça as coisas precipitadamente. Analise, controle os impulsos, segura a onda, cuidado com isso, tome conselho. Na multidão de conselho, a sabedoria. Então, vai lá, vai trazer isso. Então, veja, que o Senhor vai nos ensinando a trabalhar em corpo desde o começo. O pecado original veio porque não entendemos a função do corpo. E por isso, muitas vezes, a gente está dentro dessas rodas, né, de turbilhões, de furacões, e aí você vai ver que em grande parte, 99,99% dos turbilhões, é porque nós agimos nos impulsos, não tomamos conselhos e não fizemos do corpo uma deliberação. E aí botamos o corpo inteiro para sofrer. Veja só, irmão, se você está com dor de barriga, o corpo inteiro sofre, meu irmão. Né? Você tá com aquele negócio
e por mais que seja o estômago ali, o intestino e o restante, meu irmão, até o último fio de cabelo vai doer, vai sofrer. Então, é interessante que tudo você precisa entender que um mau posicionamento de um membro, todo o corpo sofre. Vamos para a prática? Um escândalo de um ministério ou de um ministro faz com que toda a igreja fique marcada. Crente é tudo igual. Olha lá, você é crente. Ó. Crente, todo mundo faz a mesma coisa. Né? Então aí você vai ver que essa você vai ver que toda essa característica ela está envolvida em um impulso, né? Vai para o impulso. Você vai ver que quando a gente vai olhar para Eva, foi impulso, ela não teve a deliberação do corpo. Então, eu creio que o apóstolo Paulo está nos ensinando isso, mas ele fala um negócio interessante. Mas agora eu vou mostrar uma coisa mais excelente. Veja, ele falou de dons, de manifestação, ele falou de tudo, ele falou daquilo, e vai, e Isais, de faz e que acontece, mas ele fala, agora eu vou mostrar um negócio para você, meu irmão, que é superior a dons e dons, que é o amor, né? Mas isso fica para a semana que vem. Irmãos, vou dar aqui 10 minutinhos para você resolver os negocinhos, pegar o teu cafezinho, e a gente já volta para a leitura do livro. A gravação de ontem já está já está na playlist. Lembra que toda vez é o seguinte, eu termino aqui e já jogo na playlist. Então, foi colocado uma playlist para vocês de todas as programações. Vivendo a Eternidade, leitura do livro, leitura da Bíblia e os decretos de domingo. Essas 4 playlists é o que mais está funcionando. Então, é só vocês clicarem na playlist que está sempre atualizado lá. Aí eu já nem mando mais no grupo, para não precisar ficar sempre postando, né? Então, mais ou menos termina aqui até na hora do almoço. Normalmente já está tudo nas suas playlists já, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para o capítulo 6 do livro Diamantes do Brasil. Página 149 do livro físico e a página 149 do livro físico. Os diamantes. Você viu os diamantes? Eu perguntei em lágrimas enquanto despertava para a magnitude daquela informação. Sim, finalmente, esses eram os diamantes. Estava estupefado, mas agora podia ver e perceber claramente que eles eram, de fato, diamantes. Isso é exatamente o que eram. Os preciosos, os tesouros do rei. Incrivelmente, eles haviam estado aqui o tempo todo. Podia vê-los tão claramente agora e ouvir seus gritos ressoando através do vale. Na verdade, os diamantes nunca pararam de chorar. Comecei a sentir que faria qualquer coisa para salvar aquelas crianças inocentes de tão grande maldade. Queria muito ser um dos caçadores de tesouro do rei. Eles são tão pequenos e fracos, comentei enquanto secava minhas lágrimas e tentava me recompor. Na terra, eles são vulneráveis, mas no reino dos céus, no reino dele, são valiosos. O Senhor respondeu: o rei os escolheu como seus próprios prêmios e suas preciosas posses. Eles são o seu prazer e tesouro. Na terra, são largamente desprezados e não parecem muita coisa, mas no céu são altamente valiosos e brilham imensamente. O reino pertence a eles. Estava começando a entender por que tantas pessoas não o havia visto. Era muito doloroso e o preço muito alto. Uma vez que as pessoas os vissem, realmente os vissem, eles se tornariam responsáveis. Muitas pessoas não querem mudar quem são
E o que fazem de forma tão drástica? Aqueles diamantes custavam muito, eram verdadeiramente os tesouros do céu, porém, também eram muito caros para serem contemplados da terra. Aqueles pequenos eram caros duplamente, caros para serem adotados, mas também para serem ignorados. Exatamente nesse momento, o Espírito do Senhor lembrou-me de uma revelante história que o filho do rei uma vez contou. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos estará preparado que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estavam à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando fui que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te vestimos, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. É tão interessante que esse texto a gente sempre se refere a uma característica dos pequeninos de Jesus como as pessoas que são pequenas no ministério. Ou pobre, né? Não, é porque eu sou um pequenino de Jesus. Pode ser referido assim? Pode. Mas olhando agora para esse ato, os pequeninos são pequeninos, que não têm condição de se manter sozinhos. Eles não têm condição de andar sozinho, de se vestir sozinho, de buscar as suas coisas sozinho, porque eles são pequeninos, né? Mas a gente joga os pequeninos como aquelas pessoas simples, mais pobres, é, mais vulneráveis, né? Dentro da igreja, aquelas pessoas não tão proeminentes, eles se consideram como os pequeninos de Jesus. Né? Então, nem sempre, irmãos. Na verdade, a gente vai ver aí que os pequeninos são os pequenos mesmo, são as crianças, né? Olhando para esse ponto agora. O homem. Então vi um homem correndo. Ele se movia em velocidade que parecia humanamente impossível. Estava correndo em minha direção. Eu não sabia se isso era bom ou ruim, porque não sabia quem ele era. Suspirei aliviado quando percebi que não era um demônio. Passei por um momento que poderia ser um dos soldados do Exército Verde, e à medida que ele chegava mais perto, percebi que poderia ser um dos homens-leão, mas concluí que era muito pequeno para ser um deles. Repentinamente, o homem virou-se para a direita e começou a correr para um íngreme declive que levava
para uma escura fenda na terra. Eu não podia acreditar que ele conseguia correr em tão íngreme declínio. Pulava sobre enormes rochas, facilmente ultrapassando os demônios. Comecei a ver que as criaturas no reino das trevas desviava-se dele para todas as direções. Estava impressionado enquanto pensava: quem é este? Que presença poderia tão perfeitamente fazer as trevas escaparem? O homem parou de correr à medida que se aproximou da beirada de um escuro buraco na terra. O buraco era cheio de fúria demoníaca. Eu podia ouvir e sentir o cheiro deles borbulhando para fora. O homem ficou parado, bem na beirada da fenda, respirando ofegante. Ele olhou com cuidado para este vibrante buraco demoníaco enquanto eu imaginava o que ele estava fazendo e pensando. Inesperadamente, ele inclinou-se para a frente e deu um calculado salto em direção ao exato centro do buraco. Foi engolido pelas grandes trevas quando mergulhou nas profundezas. Eu não podia acreditar no que ele fez. Como pode? E por que alguém se atiraria para dentro de tão fundo buraco demoníaco? Centenas de demônios que estavam ocultos entre as rochas irregulares ao redor do buraco agora saíram dos seus esconderijos. Eles estavam agitados e tagarelando excitadamente sobre o homem. Este homem e seu bizarro comportamento tinham aparentemente uma grande importância para eles. Um deles deu um comando e uma companhia de guerreiros demoníacos irrompeu com um grito de guerra e começaram a pular no buraco em busca do homem. Alguns dos maiores demônios mergulharam diretamente para dentro, enquanto outros começaram a arrastar-se para baixo nos lamacentos encostas do buraco, e ainda outros, que tinham asas como de morcego. Começaram a descer para o buraco em movimentos circulares. Senti-me estranhamente ligado a este homem, apesar de não saber nada a respeito dele. Procurei pelo Exército Verde ou qualquer outra pessoa que pudesse ajudá-lo, mas o Exército, de forma geral, ocupava os lugares mais altos do vale. Este era, de fato, um lugar abandonado. Estava perplexo diante desses acontecimentos, mas ainda assim eu estava ansioso para ver o que teria acontecido com aquele homem. Esperava e assistia, imaginava e orava. Emergindo com o tesouro. Uma série de grandes explosões agitou o chão debaixo de mim. E eu vi o brilho dos fogos que estavam sendo queimados no fundo da cratera. Ouvia os sons e berro dos demônios, mas não podia discernir se era som de júbilo ou de tormento. Várias das criaturas que tinham asas voavam rapidamente para cima e para fora do lúgubre buraco. Mas ainda não havia sinal do homem. Imaginava o que havia acontecido com ele e por que alguém voluntariamente se jogaria para dentro de tão terrível cavidade na terra. Então, de dentro das profundezas e espessas fumaças, emergiu um homem. Uma única silhueta com fogo do inferno queimava atrás dele. Meu coração disparou mediante a visão. Era ele, incrivelmente, esse homem que não era nem um pouco mais alto do que eu e tinha uma esbelta forma, havia saído de dentro do revoltoso buraco do inferno vivo. Ele estava coberto por terra e fuligem da cabeça aos pés. Não podia acreditar. Ele parecia estar caminhando em minha direção. Quando se aproximou de mim, fiquei surpreso em ver quão simples e até comum ele parecia. Então notei que estava carregando algo em seus braços. Quando ele chegou mais perto, percebi que estava coberto por uma lodosa substância e sangue. E então vi em seus fortes braços que segurava um diamante, um pequenino e precioso menino de 1 ano e meio de idade.
Ele estava coberto por lama e sujeira e estava bem quietinho nos fortes braços do homem. Imaginava como o homem conseguia achar essa criança viva em tão sombrio e terrível lugar. Ele parecia muito fatigado da batalha, mas tinha claramente sido vitorioso sobre as forças das trevas que o havia atacado. Pensamentos e dúvidas passavam pela minha cabeça. Como ele venceu tão grande oposição demoníaca? Por que foi tão longe e arriscou a sua vida para salvar essa única criança? Quem era esse homem? Ele parecia tão comum. Quem era essa criança que carregava? Quando o homem aproximou-se de mim, fui capaz de olhar através das camadas de fuligem, sangue e lodo que o cobria minuciosa e diretamente em seus olhos. Eram olhos de fogo, queimando de puro amor. Estava estupefado e consolado ao mesmo tempo. Então, em um flash, o reconheci diante de mim. Estava o filho, ninguém menos que o filho do rei. Queria cair com o rosto em terra, em sinal de reverência, mas senti o espírito levantando-me a continuar em pé. Apesar dele, estava um pouco diferente do que da primeira vez do que eu vi, enquanto comandava o exército. Este era de fato o próprio supremo comandante. Era ele, porém de forma diferente. O que está fazendo nesse lugar? Pensei. Então, me lembrei que o Homem-Leão havia dito que ele vem aqui frequentemente, embora jamais poderia ter imaginado isso. Eu não fazia ideia que ele estaria tão pessoalmente envolvido nesse busca pelos diamantes. Jamais havia presenciado antes uma extrema e dolorosa proeza como esta missão de resgate de uma pequena criança. Mas aqui estava o filho, de pé, em frente a mim, carregando esse recém-resgatado diamante. Estava impressionado em como o Supremo Comandante, pessoalmente, despojou-se de si, mesmo para entrar em tão terrível lugar. Então, ele sorriu. Este único sorriso fez transparecer a alegria e a luz do reino, e fez-me saber que tudo iria ficar bem. Todas as trevas dissipadas do nosso redor, sabia que estava perfeitamente a salvo enquanto estava em sua presença. Não tinha nenhuma importância o fato de estarmos no vale da sombra da morte. Ele estava comigo. E o que fez logo em seguida deixou-me perplexo. Pegou a pequena criança que estava descansando em seus braços e o entregou para mim. Olhei para o pequenino, que ainda estava completamente coberto de sujeira. Eu não sabia direito o que fazer, então tentei começar a limpar a imundície da terra de seu pequenino corpinho. O comandante interrompeu meu gesto com a seguinte palavra: Você quer? Tomei isso para você. Se você quiser, eu soube que você se voluntariou. Aceita esse? Quer se envolver? Segurei-o para mim. O comandante continuou: Proteja-o, ensina-o sobre o rei e seu reino. Ensina-o sobre mim. O Espírito o ajudará a fazer isso. Sei que agora essa criança é um diamante bruto, mas à medida que você ensiná-lo na caminhada da luz do reino, ele brilhará mais e mais. Sei que você enxerga o infinito valor dele, porque você está começando a ver com os olhos do rei. Essa criança está destinada a ser uma gema na minha coroa por toda a eternidade. Ele será meu filho para sempre, mas antes ele deve ser seu. Achei aquilo estranho, mas também estava muito honrado que o filho do rei confiasse seu filho a mim e me pedisse para fazê-lo meu. Você o trará a mim. O comandante perguntou: Você quer? Seriamente pensei na minha resposta por um momento enquanto olhava em seus olhos, que estava cheios de profundo dor e amor. Então respondi: Sim, Senhor, eu quero.
Então, o filho do rei cuidadosamente colocou a criança em minhas mãos. Senti como se tivesse me entregue um dos maiores tesouros do universo. E tinha medo de não ser capaz de segurar e proteger aquele precioso diamante. Minhas mãos começaram a tremer, mas o homem inclinou-se a mim e gentilmente beijou a minha testa, dizendo: Eu te dou o espírito de adoção. Isto é tudo o que você precisa para fazer o que te pedi. O comandante colocou suas mãos em meu ombro e olhou diretamente nos meus olhos, e seus braços, seus abraçadores olhos queimaram meu coração. Podia sentir o imenso amor e compaixão aumentando dentro de mim. Senti-me estranhamente quente por dentro enquanto olhava novamente para a criança. Com lágrimas rolando em minha face, o comandante sorriu novamente e disse: Obrigado. Depois disso, ele virou-se e foi embora, enquanto eu assistia escalar as encostas para um plano mais alto. Fiquei impressionado com esse homem. Quem era esse que tomaria seu tempo para procurar e salvar aqueles pequeninos? Quase não podia acreditar no que havia presenciado. Mas a criança em meus braços era evidência eterna. Aqui estava o líder de todas as forças do rei, pessoalmente resgatado esta pequena e única criança. Não podia tirar os meus olhos dele. À medida que ele se distanciava, comecei a ver 3 homens leão. Vieram correndo da, da angulosa montanha de encontro a ele, e depois de exuberantes cumprimentos, começaram a caminhar juntos e a conversar. Imaginei que estivesse montado estratégias para a grande guerra no vale, que ainda prosseguia violentamente. Observei-os com bastante interesse até que eles sumiram de vista. Olha que interessante aqui. Agora nós chegamos num ponto muito, muito interessante. Essa palavra é uma palavra que eu tenho entendido ao longo do tempo. Todos serão filhos de Deus no sentido daqueles que se convertem. Mas antes de serem filhos de Deus, eles serão nossos filhos. E nós ensinaremos eles a serem filhos de Deus. Essa é uma responsabilidade. Essa, na verdade, é uma resposta que muitas vezes a gente questiona por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem com as crianças. Porque, na verdade, antes deles serem filhos de Deus, eles são filhos do homem. Veja, Jesus, ele se coloca como o filho do homem. Veja só, irmãos, Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Com 30 anos, ele se apodera dessa natureza divina e opera milagres e prodígios e maravilhas. Mas você não vê nenhuma história contando acerca de Jesus antes disso. Na verdade, Jesus, ele cresceu como filho de José e Maria, irmão do Tiago. Ou seja, ele cresceu como filho do homem primeiro, para depois crescer como filho de Deus. Essa é uma característica que a gente não entende. É como que a gente gerasse, entregasse para Deus e falasse: Deus, é responsabilidade tua. Não, não. Antes de serem filhos de Deus, antes de nós sermos filhos de Deus, nós somos filhos do homem. Antes de honrar a Deus, nós temos que honrar pai e mãe. Antes de nós sermos elevados a uma natureza divina, nós temos que ser perfeitamente uma natureza humana. É isso que nós não entendemos. Nós queremos nos divinizar sem primeiro não nos humanizar. O que seria isso? Irmãos, se você não é um bom humano, você nunca vai ser um bom filho de Deus. Se você nunca for um bom filho do homem, você nunca vai ser um bom filho de Deus. Porque para que eu possa honrar a Deus, eu tenho que primeiro honrar meu pai e a minha mãe. Para que eu possa viver em comunhão com os céus, eu tenho que primeiro viver em comunhão com a terra. Entenda que eu primeiro vou trazer a natureza humana na sua plenitude, para depois isso expressar a minha natureza divina. Por isso Jesus, ele foi rei, mas servo.
Você vê que Jesus, ele sempre, nas quatro naturezas dele, ele contrapôs o leão e o novilho. Como assim o leão e o novilho? É antagônico o leão e o boi. Até porque o boi é a comida do leão, né? Não tem como. É antagônico. Ou você é servo, ou você é líder. Não. Mas você não pode ser líder se primeiro não for servo. Você não pode ser professor se primeiro não foi aluno. Você não pode ser um pai se primeiro não foi um filho. Você não pode ser, é, você não pode ser alguém relevante se primeiro não foi humilde. Então, sempre Jesus está nos seus contrapontos. Olha, você vai ser rei, mas primeiro você vai ser servo. Depois, homem e Deus, né? Homem e águia. Primeiro ele foi filho do homem, para depois ele ser filho de Deus. Ele tem esse contraponto, e esse contraponto é o contraponto mais innecessário. Então, quando a gente está tratando dos diamantes agora, levando para o texto que a gente está lendo, a gente não entende que a primeira responsabilidade é do homem. E depois nós transferimos isso para Deus. Depois Deus assume isso. Primeiro é a nossa responsabilidade de tratar dessas crianças, ensiná-las o caminho que devem andar. E depois elas andarão nesse caminho conhecendo o Senhor. Nós somos a primeira expressão de Deus na vida de uma pessoa. E nós somos a primeira expressão de Deus na vida da humanidade. Eu costumo dizer isso. O homem, ele tem toda o governo. Eu entendo que todos os animais veem no homem a imagem de Deus. Por isso que nós governamos, por isso que a nós foi dado toda a responsabilidade sobre toda a criação. Até mesmo os animais se curvam ao homem por ver a imagem de Deus em nós. Então, nós somos o reflexo de Deus no mundo da criação, somos a autoridade de Deus no mundo das trevas e somos essa representação de Deus aos que estão sendo gerados. Exemplo, um novo convertido, primeiro ele vai ver o irmão, depois ele vai ver o Senhor. Você vai ver que uma criança primeiro vai ver o pai, depois vai ver Deus. Então, essa característica do humano e o divino, ela tem que caminhar junto. E é isso que a gente separa. A gente pensa que eu vou me divinizar, mas eu não preciso me humanizar. Não, querido. Eu tenho que ser um bom humano. E aí eu me torno um bom filho de Deus. Você entendeu? Então eu preciso entender isso. Então a primeira responsabilidade dos filhos, por que Deus permite que os filhos? Não, Deus não permite, querido. O homem permite. Os pais permitiram. Os pais permitiram que os filhos fossem largados. Os pais permitiram que os filhos fossem abandonados. Os pais que não vigiaram. Os pais que não educaram. São os pais os primeiros responsáveis de serem, eu vou usar essa palavra, Deus na vida dessas crianças. Ou seja, a imagem, a representação, a figura de Deus na vida dessa criança. Então, a culpa não é de Deus e nunca será de Deus. A culpa é nossa. Deus nos entrega esses diamantes. Deus nos entrega essa responsabilidade criativa. E a nossa responsabilidade é de gerar bem. Se você vai para o texto da Antiga Aliança, ele vai falar exatamente isso. Senta na sala, ensina o teu filho o caminho, não se aparte da lei, escreva na testa, escreva nos umbrais da porta, escreva isso, ensine no caminho, quando você for deitar, quando você levantar, quando você estiver andando, ensina essa palavra. Por quê? Porque isso será vida para nós. Isso será vida para o nosso dia a dia. Então, de fato, irmãos, não vamos deixar essa responsabilidade, não vamos transferir essa responsabilidade que é exclusivamente nossa. Então, aqui a gente vê, né, o serviço de Deus, a obra de Deus em fazer esse serviço, em fazer essa dinâmica de serviço e assumir isso. Né? Nós estamos nessa incumbência. Exatamente. Todas as festas
ela ensina a criança, né? Principalmente quando a gente vê, vai a Páscoa, quando os teus filhos perguntarem, pai, mas por que em todos os dias nós comemos pão, isso, comemos isso e aquilo, mas nesse dia nós comemos pão sem fermento, não sei o que, ervas amargas. Aí vocês vão ensinar o caminho do Senhor. Tá? Então, os Shabates, ensinar o caminho do Senhor. Então, a gente sempre vai ensinar o caminho do Senhor em todas essas etapas. Amém? Então, veja só. Nós vamos ler mais essa página aqui e a gente volta para amanhã. Procurando ajuda, olhei para a querida criança que encontrou refúgio em meus braços. Fiquei preocupado ao perceber que ele não estava respirando direito. Parecia subnutrido e os seus olhos pareciam que iam subir da sua cabeça de vez em quando. Sabia que isso não era bom. Percebi que ele parecia desmaiando na maior parte do tempo e certamente estava muito frágil. Eu tinha que procurar ajuda para o pequenino e logo não pude evitar pensar por que o comandante havia me dado uma criança em condição tão frágil. O meu coração começou a bater mais forte quando me dei conta de que estava sobre os meus ombros a tal responsabilidade de cuidar daquela criança. Quase entrei em pânico quando várias emoções tomaram conta de mim. Percebi que preferia morrer a deixar aquela pequena criança perecer, embora estivesse extremamente frustrado e estressado diante de minha tão frágil situação. O que eu poderia fazer com uma fraca e doente pequenina criança no meio de uma zona de guerra? O Espírito inspirou-me. Lembrei-me das palavras do comandante, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Eu entendi que ele não me teria dado esse tipo de missão sem também ter garantido sua divina assistência para torná-lo possível. Ele não havia me preparado para a derrota. Novamente, uma paz tomou conta de mim. Contudo, entendi que a situação daquela criança era urgente e estava piorando com o passar do tempo. O que eu deveria fazer? O tempo era essencial. Lembrei-me do homem-leão. Paulo precisava encontrá-lo caso alguém pudesse nos ajudar. Agora seria ele. Sabia que ele tinha um grande poder de cura e fazer proeza em nome do rei. Esse pequenino rapaz precisava de um milagre e rápido. Eu tinha que encontrá-lo. Orei fervorosamente enquanto tentava subir uma íngreme barragem, segurando firme o diamante. Uma vez que alcancei o topo, pude ver esquadrões do radiante exército verde ainda guerreando com seus demônios adversários. Caminhei e procurei o Homem-Leão por um bom tempo. Meus olhos ardiam e lacrimejavam por causa da pesada fumaça que encheu o vale, e o mesmo a criança sentia ainda muito pequena. Minhas costas começaram a doer à medida que se acostumava com o meu novo e pequeno peso. Estava ficando preocupado, pois não havia nenhum sinal de Paulo. Fiquei imaginando se ele ainda estaria vivo. Tudo nesse vale parecia tão precário e imprevisível. Também poderia ter estado nos arredores, porém meus olhos estavam tão irritados que minha visão já estava vacilando. Orei no Senhor e implorei ao Senhor por força, enquanto tentava ficar de fora do perigo. Uma coisa que entendi foi que não poderia permitir que o reino das trevas encontrasse o tesouro do rei que me havia sido confirmado. Tentei escondê-lo debaixo da minha camisa por um tempo, mas isso era muito estranho e ele começou a protestar em alta voz. Então, simplesmente fiz o meu melhor para ficar longe da vista, porém, já era tarde. Amém? Depois a gente vai, então, continuar essa leitura. Irmãos, fiquem com Deus, pensem em tudo que foi ministrado hoje. Amanhã continuamos aí. Deixa eu ver aqui o que dá para fazer amanhã, né?
Tem bastante coisa ainda aqui. Eu creio que a gente consegue chegar quase aí no final do capítulo 7, 6 e entramos para o último capítulo. Bom, mas Deus abençoe, firmeza, pegue aí a tua missão e simbora. Shalom, shalom.